de Deus, tudo bem com vocês? E as coisas, tudo certo? Dando continuidade, né, ao nosso estudo sobre a vida simples, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, chamado Livre de Ativismo, Podando Sua Vida. E nós separamos, né, de praxe, 3 textos base, né? O primeiro está lá em Mateus 16, 24, que nos diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O outro está lá em Lucas 9, do 57 ao 62, que traz o seguinte: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E o último texto está lá em João 15. Evangelho de João 15, do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira, Jesus dizendo, né? E meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E esses são nossos textos base, não é? Aí a gente recapitula, né? Na última aula nós falamos do entregar-se à corrida, livres de pesos. Abordamos a importância de nos desembaraçarmos, né, de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Até a gente usou a expressão entre aspas, né, o pecado que insiste, persiste, resiste, correr com perseverança, sem desistir, né, a carreira que nos está proposta, e olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus Cristo. E vimos algumas outras coisas também. E no estudo de hoje nós trataremos, né, dessa questão do ativismo, né, da questão da poda, né, a importância da poda. E nós trouxemos aqui um quebra-gelo interessante, dividido em 2 partes. 2 cenários. Imagine você, no primeiro cenário, há um médico que diz que você está muito estressado. Está quase para ter um infarto, está para morrer. E que você tem atividades na sua vida e você precisa parar 3 dessas atividades, se você não quiser morrer. Aí a pergunta é: qual dessas 3 atividades você escolheria? E uma outra questão também que ele fala aqui dentro desse primeiro pensamento, desse cenário: se você está em tempo integral no ministério, entenda que precisa parar 3 atividades ministeriais, evitar o acúmulo, né? E o outro cenário, Deus te chama para trabalhar 3/4 do seu tempo para que você possa dedicar 1/4 plenamente ao chamado que Ele lhe deu. E com base nisso, você tem que cortar 1/4 dos seus gastos atuais. O que você cortaria? É para pensar, é para refletirmos, né, diante desse cenário hipotético, né? É interessante pensar nisso. Aí nós começamos a falando da questão do banho. Eu tenho certeza que você toma banho. A pergunta é: com que frequência? Você toma banho 1 vez ao dia? 2?
3, quantas? E por que nós tomamos banho? E até nós trouxemos aqui, porque mesmo sem pensar, inconscientemente nós acumulamos sujeira e suor. Interessante, né? E de semelhante modo, e ele até podemos até fazer um paralelo, que sem querer ou sem pensar ou querer, nós acumulamos compromissos e atividades que enchem e preenchem nosso tempo. Nós somos bons para marcar muitos compromissos um em cima do outro. E continua aqui dizendo, reza nosso estudo, que facilmente acumulamos bens, como pagamentos parcelados ou compromissos financeiros. E até a gente fala para dar uma olhada lá naquele estudo do livro de problemas financeiros também. É interessante dar uma olhadinha lá. E qualquer um dos casos aqui que nós falamos dos compromissos ou da questão dos bens, nós precisamos entender e aprender que nossas vidas precisam ser podadas para manter a simplicidade que nos deixará sempre disponíveis para Deus e o seu reino. O que isso quer dizer? Deus vai mexer em áreas das nossas vidas que, como podemos dizer, que vai precisar de alguma reforma, de alguma situação que às vezes toma o nosso tempo, toma o melhor do nosso tempo, e o tempo que poderia ser investido para Deus, para realizar a sua vontade, na verdade está sendo desperdiçado. Aí entra uma velha frase: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Interessante, né? E continuando a nossa conversa, nós vemos aqui um breve desenvolvimento que nem todos os que seguem a Jesus desejam ser podados. Tem pessoas que querem, mas não querem. Entendeu? Querem seguir, mas não querem a poda, não aceitam. Então nós concluímos o que com isso? Que nem todos os que querem servir a Cristo têm os atributos, as características de caráter e compromisso necessários. Então a pessoa tem até o desejo, mas não quer se submeter. Não quer se permitir podar. E numa outra conclusão que a gente tira aqui também, seguindo esse pensamento, é que Jesus, na verdade, ele nunca rejeitou ninguém. Glória a Deus por isso. Que até Jesus fala no Evangelho de João, né, que todo que vem a ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Que bom, glórias a Deus por isso. Porém, tem critérios. Critérios para segui-lo e servi-lo. Lembrando que ele disse lá que as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar. E deixar os mortos, sepultar os mortos. Às vezes nem dá tempo de se despedir, porque já tem que pôr a mão no arado, não dá para olhar para trás. E até colocamos aqui, não é a lá vão ter. Pastora Kellen dizia muito isso, que as pessoas às vezes querem servir a Cristo, lá vão ter. O que quer dizer? Do seu jeito, do seu modo, como quiserem, como querem. Eu sigo a Cristo, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira. E não funciona assim. São critérios divinos, não critérios humanos. E ele, mais uma coisa que a gente infere daí, é que no reino de Deus há pessoas chamadas. E ser chamado é muito mais profundo e vai mais além do que ser apenas um voluntário. Eu sou um voluntário. Não, mas eu tenho um chamado. Olha, como até falando até mais forte, né? Até a gente dá mais ênfase. As pessoas chamadas, e qual é a vantagem de ser chamada? As pessoas chamadas, elas entendem que é um enorme privilégio ter um ministério ou um contexto, até negritamos isso, que não é só a questão do ministério, mas também um contexto no qual podem servir e realizar seu chamado. E elas veem as dificuldades como oportunidades,
E assim, são, né, sendo pessoas gratas, que veem a necessidade de renúncia, abdicação, não ao eu. Ou seja, são pessoas que se permitem ser podadas, se permitem ser transformadas, estão ligadas à videira, não querem ser ramos autônomos, mas querem estar ali e permitem que o viticultor, o lavrador, que é o próprio Deus, vá podando. Interessante, né? Esse raciocínio. E nós concluímos, né, com a questão aqui de dizer que louvado seja Cristo. Ele nos limpa por meio da sua palavra, ele fala que nós já estamos limpos por causa dessa palavra, né? E alguém muito sábio me disse esses dias, disse uma coisa muito interessante. Deus já está fazendo a sua triagem, a sua poda. Que bênção, né? Às vezes vem essa palavra para assustar a gente, para fazer a gente desanimar. Pelo contrário, olha o que o outro estudo disse, o estudo anterior. Olhar firmemente, largar o pecado e seguir com perseverança a carreira. É pela perseverança que nós ganharíamos a nossa alma, disse o próprio Cristo, né? E nessa triagem, Deus separa os seus, ele guarda o trigo no seu celeiro, como o evangelista Mateus nos mostra, lá no capítulo 3, verso 12. Ele resguarda os peixes bons, separa os bons dos maus. Lá em Mateus 13 nós vemos isso. Ele poda não pessoas ativistas, até colocamos aqui, não ativistas ou quem olha para trás. Poda quem está com a mão no arado. Poda os ramos ligados à videira, para que frutifiquem cada vez mais. Para quê? Para mostrar que é bom? Não. Para mostrar que tem? Não. Para mostrar que podem alguma coisa? Não. Para mostrar que a glória é de Deus. Então nós entendemos tudo isso. Louvado seja Deus. E nós temos algumas questões aqui para a gente conversar e interagir. A primeira é, qual a importância de termos uma vida podada por Deus? Se somos ramos ligados à videira, por que ser podado por Deus? A outra questão é lá do texto de Mateus 16:24. O que podemos extrair desse texto? A outra é o aprendizado lá de Lucas 9:57 a 62. A outra questão é a exortação presente no texto de João 15, do 1 ao 5. E aí nós podemos dizer, com base em tudo isso, que atitude concreta nós devemos tomar para desfrutar e permitir que outras pessoas desfrutem dessa vida simples, sem ativismo. É perigoso o ativismo, né? O ativismo, ele é nocivo. A gente ouve muito falar de ativismo disso, ativismo daquilo. E na verdade, o que Deus procura, até pegando um viés, mas sem fugir do nosso tema, são os verdadeiros adoradores, né? Gente que podada, ligada à videira. Interessante, né? Para que outros, voltando à questão, para que outros desfrutem dessa vida simples, sem ativismo, com podas divinas. Deus podando o seu povo. Então, é o nosso estudo, é a nossa conversa de hoje, é o nosso papo. Que Deus abençoe sua vida, que Jesus Cristo possa estar sempre conosco, que o Espírito Santo nos dê inspiração sempre para nos guiar nessas respostas, para falar além do texto. Porque vejam vocês, os textos são bem simples, os estudos são simples, mas o Espírito Santo, a nossa oração é que o Espírito Santo traga essa profundidade para você. Fale além do texto, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique bem. Em nome de Jesus.